irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós estamos nessa noite com mais um programa para vocês do RCC-BH Informa. Nós temos muito conteúdo, muita informação, muita partilha. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. O tema de hoje é sobre o batismo no Espírito Santo. Se você ainda não curte a nossa página no YouTube, aproveita, marca o sininho, compartilha. O programa só está começando e vai enviando para os seus contatos, para o pessoal do grupo de oração, para o seu ministério, para a sua forania. Tenho certeza que vocês têm muito conteúdo que vocês vão gostar hoje. Eu sou a Poliana, sou do Ministério de Formação, sou do grupo de oração Poder do Alto e vou deixar que os nossos irmãos aqui possam estar se apresentando a vocês. Então, uma boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu nome é Luiz, eu sou da forania Nossa Senhora das Neves. Meu grupo de oração é todas as quintas-feiras na paróquia São Francisco de Assis, grupo de oração Exército do Senhor Jesus. E atualmente eu faço parte do Ministério de Pregação. Amém? Boa noite, povo santo. Meu nome é Raquel. Eu faço parte do Ministério de Formação também. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui. Hoje é paz e fogo, porque muita graça de Deus e muito fogo do Espírito vai ser descido sobre nós. Amém. E queria também já agradecer ao grupo de oração que eu participo, que é o grupo de oração Apóstolos do Cristo Rei. Eu sou da forania Santo Antônio de Venda Nova. E é uma alegria muito grande estar aqui. Eu tenho certeza que graças e bênçãos vão acontecer nessa noite. Amém. Amém. E para iniciarmos muito bem o nosso programa, vamos pedir, com a nossa oração, pedir ao Espírito Santo para que ele possa vir e interceder, por todo o conteúdo, toda a informação que o Senhor nos trouxe aqui hoje para passar para cada um de vocês. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor. Amém. Vamos pedir também a intercessão de Maria, a Virgem Imaculada, que ela possa sempre passar à frente de todos os nossos caminhos, de todo o nosso trabalho. Vem, Mãe, vem como nossa intercessora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, como eu disse a vocês, hoje nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. Luiz, você pode contar, para os nossos irmãos, para a gente aqui também, Raquel, um pouco sobre o que é esse batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é aquilo que nos identifica enquanto movimento carismático, Mas nós sabemos também que é uma graça dada à igreja, não especificamente ao movimento da renovação carismática católica. Nós temos a missão de guardar esse carisma, essa graça de Deus, que é o batismo no Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito Santo é uma graça derramada sobre a igreja. É aquilo que nos move, é aquilo que move os nossos bispos, Então, nós precisamos ser guardiões mesmo desse batismo no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo, é importante a gente sempre lembrar que todos nós cristãos, já fomos batizados, não é isso? Então, existe o nosso batismo sacramento, que nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós recebemos o Espírito Santo que está em nós. E o batismo no Espírito Santo é outro batismo? Não. O batismo no Espírito Santo é esse reavivar do Espírito Santo que está em nós, mas que muitas vezes, durante a nossa vida, nós deixamos esse Espírito Santo adormecido. E quando nós recebemos essa nova efusão, esse novo fogo, esse novo ardor, essa nova dinamite de Deus, nós
temos força para continuar. E nós vamos conversando, falando quais são essas graças que, a partir dessa misericórdia de Deus que recebemos através do batismo no Espírito Santo, nós vamos recebendo durante a nossa vida. Você pode dizer para a gente também, Raquel, por favor, sobre fundamentos bíblicos, né, que vai nos direcionar, que vai nos dizer sobre esse batismo no Espírito Santo? Nós podemos pensar algumas passagens bíblicas. Tem João Batista mesmo disse que ele batizaria com água, mas viria um outro depois dele que batizaria no Espírito Santo e com fogo, que é Jesus. Também nós temos muitas passagens bíblicas, mas é importante quando nós buscamos no próprio Atos 1:8, que é quando Jesus está já subindo aos céus, e ele disse que desceria sobre ele disse, né, descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e vós sereis minhas testemunhas. Então, ou seja, o batismo no Espírito Santo não é uma força só para mim, mas é uma força que vem em mim, uma força de Deus, que não me permite mais ficar no meu comodismo. Essa força que vem me dá força para eu continuar a levar a outras pessoas a essa experiência de Deus através do batismo no Espírito Santo. Mas o Luiz também tem muito mais para contar para nós. Conta para a gente aí, Luiz, suas experiências, né, com esse batismo no Espírito Santo, pela caminhada, por onde você passa, né, como pregador também. Conta para a gente um pouquinho do que você escuta também dos nossos irmãos. Como eu disse, né, o batismo no Espírito Santo é uma graça, é um presente de Deus para nós, e é o que nos move, é o que nos ajuda no nosso processo de conversão, né, porque nós recebemos o batismo sacramental, fazemos parte da igreja, somos filhos de Deus, somos livres do pecado original, né, que é o pecado de Adão e Eva, e a partir disso, a igreja nos dá meios também de permanecermos em Deus. Né? E um dos meios mais eficazes é o batismo no Espírito Santo, que nós recebemos através da imposição das mãos. Né? Eu queria até ler aqui para nós, está lá em Atos 8, a partir do versículo 14, se você quiser depois ler aí na sua Bíblia, vai dizer assim: os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados, em nome do Senhor Jesus. Então, os 2 apóstolos lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Né? Olha que graça! Que bênção! Quando nós recebemos o Espírito Santo, ele nos move a fazer algo diferente, a fazer algo novo na nossa vida. E algo que nós escutamos sempre, né, nos nossos grupos de oração, e que sempre, né, quem está ali conduzindo a oração, vamos clamar, vamos pedir o batismo do Espírito Santo, e a gente pede tanto, e às vezes tantas pessoas ficam, né, eu estou pedindo o batismo do Espírito Santo, mas e aí? Qual que seria assim, esse fundamento? Por que nós devemos sempre estar clamando, pedindo, chamando, né, por esse batismo no Espírito Santo, Raquel? O batismo no Espírito Santo, ele é como se fosse uma força renovadora. Nós, enquanto seres humanos, não é todo dia que você está feliz, não é todo dia que você está bem, tem dia que você precisa de um algo mais, e o Espírito Santo é esse algo mais na sua vida. Todas as pessoas necessitam desse algo mais. E quando eu recebo esse batismo no Espírito Santo, ele muda não só a minha vida, mas muda muitas percepções, muitas perspectivas, muita coisa em mim que até então eu não percebia, eu consigo e começo a perceber, que é a vida no Espírito. Você pede o batismo no Espírito Santo, não é só para você ser feliz, não é só para você ter paz, não é só para você ter cura. Nós pedimos o batismo no Espírito Santo para ter uma vida melhor, ser uma pessoa melhor. E a partir do momento que eu recebo o batismo no Espírito Santo, muito começa a mudar em mim. Depois eu queria ler até um trechinho para vocês, que é o relato do batismo no Espírito Santo do padre Jonas Abib, que está fazendo 50 anos de batismo no Espírito Santo.
E muitas vezes a gente pensa que o batismo é algo extraordinário. E a gente vai ver que o batismo no Espírito Santo é mudanças que vão acontecendo em nós que até então a gente não percebia. Quando eu recebo o batismo no Espírito Santo, eu começo a ter uma vida no Espírito. E essa vida no Espírito, o Luiz vai contar para nós. Como é que é essa vida no Espírito? Lá em Romanos 8, 26, vai dizer que o Espírito, outrossim, o Espírito vem auxílio da nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar e nem pedir como convém. Né? Então é um auxílio. O batismo no Espírito Santo, de fato, é um auxílio para a nossa caminhada de fé. Porque a fé ela já está gravada no nosso coração. Nós já temos uma essência, pelo batismo sacramental, nós já temos a graça de sermos filhos de Deus. Só que aí nós precisamos desse algo a mais. E aí o Espírito Santo vem completar em nós aquilo que falta, né? Então, assim, na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada de grupo de oração, na nossa caminhada de igreja, precisamos clamar esse auxílio, essa força do Espírito Santo. E sem contar que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Sim. E nós precisamos aprender a nos relacionarmos com Ele para que Ele possa trazer do alto toda a graça de Deus para a nossa vida. Né? Tudo o que acontece no grupo de oração, tudo o que acontece na nossa vivência fraterna de comunidade, vem pelas mãos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá essa graça. Ele que nos auxilia, né? Ele que nos auxilia. Porque nós, por maior intimidade que nós podemos ter com o Senhor, tem momentos que a gente prevalece ao nosso humano. E com esse auxílio, com essa amizade, com essa intimidade, com essa força com o Espírito Santo, ele vem realmente para nos auxiliar, para que nós possamos pedir ao Senhor as coisas do alto, as coisas que o Senhor sonha para a gente, porque muitas das vezes o nosso sonho é totalmente diferente dos sonhos de Deus para a gente, porque os sonhos do Senhor para cada um de nós é muito maior do que o nosso, e a gente acaba ficando limitado, querendo, né, só determinadas coisas, e que o Senhor deseja muito mais. Então, quando nós temos essa intimidade com o Espírito Santo, ele vem agir em nós, né, para que a obra do Senhor possa acontecer em nossa vida. Preparou aí, Raquel, o textinho para a gente? E é muito... quando eu leio esse... Eu sempre trabalho esse texto do Padre Jonas, porque muitas vezes nós colocamos o batismo no Espírito Santo como algo fora do comum, um evento. E o Padre Jonas ele vai dizer assim, ó, não dá para esquecer o dia 2 de novembro de 1971. Não. Aconteceu alguma coisa espetacular? Não. Pelo contrário, tudo se deu com simplicidade. Foi um dia de retiro para os nossos seminaristas, em que o padre Haroldo Ram apresentou o que era a renovação carismática católica, mas o padre Jonas diz, eu não conseguia entender o que era tudo aquilo. Não conseguia entender o que era o batismo no Espírito Santo, nem mesmo o que eram os carismas sendo realizados na igreja. O que eram os carismas, teoricamente, eu sabia, pela teologia. Mas os carismas acontecendo, além de tudo, me deu uma espécie de susto. Tudo aquilo que ele foi dizendo que aconteceria a partir do batismo no Espírito Santo. Mas aconteceu comigo pela graça do Espírito Santo, porque eu desejei do fundo do meu coração. Quando o padre Haroldo Ram impôs as mãos sobre mim no final da missa, sem nada de especial, ele apenas impôs as mãos, para que recebêssemos o derramamento do Espírito Santo. Não senti nada. Porém, a partir daquela noite, tudo começou a mudar. A minha vida, a minha oração. Eu comecei a rezar naquela noite como nunca tinha rezado antes. Comecei a ler a palavra, a Escritura, a Bíblia, como nunca tinha acontecido. Eu, inicialmente, não orei em línguas, mas tudo na minha vida mudou. Então, o batismo no Espírito Santo é essa mudança de vida. Muitas vezes nós temos muitos traumas, muitos medos. O batismo no Espírito Santo vai gerando em nós uma mudança de vida. Eu posso dizer que o meu batismo no Espírito Santo, a primeira coisa que mudou na minha vida, eu era uma pessoa extremamente mal-humorada. Sabe aquela pessoa que te dá bom dia e você fala bom dia por quê? Então eu era essa pessoa.
E o Espírito Santo me deu uma alegria que às vezes, eu conto coisas tristes rindo, porque o Espírito Santo me deu uma alegria que brota do fundo da minha alma. Esse foi o primeiro presente que eu recebi a partir do batismo no Espírito Santo. E a gente vai conversando outras coisas que a gente vai recebendo com o batismo no Espírito Santo. Cada um recebe um presente diferente. O Luiz pode contar qual presente que ele ganhou quando ele recebeu o batismo. A graça de estar na igreja, né? De ser uma pessoa atuante na igreja, porque minha família é católica, sempre foi, mas a gente não tinha essa prática, né? Católica, assim, de ir à missa aos domingos direto, não. E eu ficava em casa, meus finais de semana era aquele adolescente tímido, isolado, sem amigos, e a partir do momento que eu conheci o batismo no Espírito Santo num grupo de jovens, numa tarde de domingo, a minha vida se transformou, né? E aí eu me abri a fazer parte da comunidade. Aí eu fui ser catequista, né, na época. E comecei a trabalhar na comunidade até conhecer o grupo de oração, e lá eu estou participando até hoje, né? Descobri ali o meu ministério de pregação, porque o batismo no Espírito Santo também é para isso, né? Nos mostrar qual é o chamado de Deus para a nossa vida, qual é o carisma que nós temos dentro de nós, para que a gente possa colocar a serviço da igreja. Sim, e quando falamos de batismo no Espírito Santo, muita gente fica imaginando que tem que ser algo extraordinário, que tem que acontecer, né? Tem que descer fogo ali, você tem que ver pessoas caindo e gente levantando, e aquela confusão não é. Olha que lindo o relato, né, do Monsenhor Jonas, quando ele fala que foi na simplicidade. É na simplicidade. Então, às vezes, a gente, né, vê, é claro que acontece, algumas pessoas acontecem algo, né, assim, mais chamativo, digamos assim, mas para outros é algo simples. É uma mudança na sua personalidade, é um enxergar diferente, né? Tira até aquela película assim dos olhos, que você consegue ver as pessoas de uma forma mais amável, mais com o olhar de Deus. Então, a gente precisa de ter muito esse cuidado, que quando você for batizado no Espírito Santo, não significa que você vai repousar, que você de fato, no mesmo momento vai começar a orar em línguas. Não, é um processo. E às vezes vai acontecer ali só no seu íntimo, dentro do teu coração. Mas você já vai estar recebendo o batismo do Espírito Santo. E Luiz, você pode contar para a gente também quem são essas pessoas que podem receber esse batismo? A gente já começou a falar um pouquinho lá no início, mas recorda para a gente aí, quem são essas pessoas que podem estar recebendo esse batismo no Espírito Santo? O Papa Francisco diz que o batismo no Espírito Santo é para todos, né? Todos. Só que há uma coisa assim que a gente precisa perceber, que é a abertura de coração, né? Se a pessoa ela não estiver aberta a receber os dons e os carismas, ela pode se considerar que não foi batizado no Espírito Santo, né? E como que eu sei que eu fui batizado no Espírito Santo? É a partir dos frutos, que está lá em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito. Se a minha vida tem sido mudada, se a minha vida tem sido transformada, se eu, né, como a Raquel bem disse, né, Deus trouxe um fruto para a vida dela, que foi a alegria. Uma pessoa carrancuda lá, de repente o Espírito Santo deu o dom da alegria. Qual o dom que Deus te deu? Qual fruto do Espírito Santo você percebe na sua caminhada de fé, de igreja? Ou você talvez não é aquele católico tão praticante assim, está nos assistindo agora. Qual é o fruto que você deseja receber a partir de hoje, né? A partir de agora na sua vida? Viver os frutos do Espírito, né? A fé, a afabilidade, a mansidão, a paciência. Se não houver isso, tem alguma coisa de errada, né? Então, qualquer pessoa pode ser batizada no Espírito Santo, desde que abra o coração e se deixe ser conduzido por ele. Sim, Raquel, o Luiz está contando para a gente, né, que todos nós podemos, né, ser batizados e precisamos, né, precisamos deixar o nosso coração aberto para sermos batizados. Existe alguma outra condição para que esse batismo ocorra? Primeiro a gente tem que desejar, não é? Também tem que pedir. Porque eu posso estar lá, todo mundo fala, peça o batismo do Espírito Santo, eu fico só na margem, eu fico como se fosse de espectador, eu vendo os outros serem batizados. Eu tenho que primeiro olhar para mim e falar, eu quero. Se eu quero, eu tenho que pedir. Tenho que falar, Jesus, eu quero o Espírito Santo. Eu quero ser batizado no Espírito Santo.
Quando você também se abre a ter um coração contrito, porque muitas vezes nós somos muito autossuficientes. Eu falo, para que eu vou querer isso? Eu já sou inteligente, e aí você começa a enumerar todas as suas qualidades e você não tem aquele coração contrito. Porque quando você olha para dentro de você, você fala, não, como eu preciso ser uma pessoa melhor, como eu preciso amar mais, como eu preciso ter mais compaixão. Quando a gente começa a olhar para nós e começamos a ver que nós necessitamos. Eu tenho necessidade do batismo no Espírito Santo. Do mesmo jeito que eu necessito me alimentar todo dia, eu necessito do Espírito Santo todo dia, porque é Ele que me dá força, me dá coragem, me dá inteligência. O Espírito Santo me dá tudo. Sabe quando você vê que você pode ter tudo na sua vida? Mas o tudo não é... Porque muitas vezes eles têm nos oferecido um Espírito Santo diferente, que é o Espírito Santo que dá casa, que dá carro. Não é isso, não. O Espírito Santo te dá a inteligência para você conquistar. O Espírito Santo te dá harmonia na sua casa, porque ele te faz uma pessoa mais paciente, uma pessoa que sabe ouvir, uma pessoa que julga menos. Então, o Espírito Santo ele renova a minha pessoa de tamanha forma que, quando eu sou batizado, os outros percebem um fruto, mas esse fruto que existe em mim, ele começa a ser contagioso. As outras pessoas começam a ser batizadas também, porque tamanho amor que eu recebo de Deus, esse amor não pode ficar mais em mim. E aí, por isso que, como se fosse o nosso tripé, não é? Que a identidade da renovação carismática é o quê? É o batismo no Espírito Santo, a prática do carisma e a vivência em comunidade. Não tem como eu guardar ele para mim. E nós também vamos ter outros programas que a gente vai estar falando dessas práticas dos carismas, porque os carismas são maravilhosos. Então, quando eu recebo o batismo, eu não consigo mais ficar só comigo. Essa graça santificante ela tem que ser distribuída. Outros precisam receber essa graça também. Se eu for falar, eu vou ficar aqui maravilhada e eu não vou deixar mais ninguém falar, então eu vou deixar os meus colegas contarem também essa graça de receber o batismo no Espírito Santo, mas é esse desejo, esse coração contrito e esse pedir. Eu só queria complementar na questão de se abrir, né? Às vezes a gente está ali participando de um momento de oração e tudo, a gente vê o mover de Deus ali, mas a gente não se abre. E a gente esquece que a graça ela é individual, né? Ela é individual. Embora o batismo no Espírito Santo é para todos, mas ela é para mim. Ela é para mim, individualmente. Se eu não abrir o coração, não vai acontecer, né? Se eu não abrir o coração, vai acontecer na vida de outras pessoas. E também outra coisa, que às vezes acontece muito, eu não tenho que imitar a oração do outro, eu não tenho que fazer igual o outro faz. É orar do seu jeito, é pedir pela sua necessidade. A função do condutor, do ministro de música, de louvor, é nos motivar a orar. Mas a oração ela tem que brotar de dentro de mim, de dentro do meu coração. Ela parte do nosso íntimo, né? E esse batismo, essa mudança, é individual, assim como muito bem, né, disse o Luiz, ela é individual, mas ela não fica só para a gente. Olha só, a Raquel acabou de nos partilhar que um dos frutos que ela recebeu foi alegria. Então, a gente olha para ela, ela já está sorrindo. Então, esse já é uma partilha. Essa já está aí transbordando para nós. Nós também estamos aqui desfrutando, vocês estão aí da casa de vocês desfrutando um fruto que a Raquel recebeu no batismo individual dela e que vão gerando, né, outros frutos aí. E algo muito importante que você aborda aí também, Luiz, é sobre essa questão de não orar como os outros, partir desse íntimo. E uma dúvida que é muito recorrente, né, que a gente vê em várias pessoas opa, eu fui batizado no Espírito Santo, eu já imediatamente começo a orar em línguas? Como que é isso, Raquel? Explica isso pra gente. Fui batizada, agora nesse momento, já que eu fui batizada, eu já começo lá a orar em línguas e está tudo resolvido, é assim. O ministro está lá conduzindo a oração e ele está falando e eu estou imitando, é assim, é de imediato? Explica pra gente, esclarece um pouquinho para os nossos irmãos. Primeira coisa, o Espírito Santo é imprevisível. Então, você pode receber o batismo do Espírito Santo e automaticamente começar a orar em línguas? Pode. Você pode receber o batismo no Espírito Santo, quando o padre Jonas disse,
Inicialmente ele falou assim, não senti nada, não senti fogo, não senti calor, não caí no chão, não chorei, não aconteceu nada visível. Porque o batismo no Espírito Santo é como o ar que nós respiramos. Eu não vejo, mas ele age, ele me dá fôlego, ele me dá vida. Então, o batismo no Espírito Santo, por ele ser individual, pode acontecer de diversas formas. Eu recebi o meu batismo no Espírito Santo, eu estou falando da experiência de Raquel. Eu li do Monsenhor Jonas Abib, e a minha experiência de batismo no Espírito Santo foi num retiro, e lá eu era uma pessoa assim, extremamente descrente. Não acreditava mais nas pessoas, não acreditava mais em nada. Eu achava que todo mundo era mau, que não tinha ninguém bom. Mas quando eu comecei a orar e as pessoas estavam orando ali, eu comecei a ver milagres. O Senhor me deu a graça, porque cada batismo no Espírito Santo é diferente, porque cada pessoa precisa de uma experiência de Deus diferente. A minha experiência que eu precisava era, de acordo com a minha vivência, uma pessoa, era como se fosse uma terra seca. Aquela terra seca precisava de muita água para ela poder frutificar. Então, naquele batismo no Espírito Santo, curas, milagres e prodígios aconteceram. Eu vi com os meus olhos. O Senhor me deu essa graça. Mas o meu batismo não foi porque eu vi pessoas sendo curadas, por isso eu fui batizada, não. Eu fui batizada porque eu senti em mim uma mudança. A primeira era, eu nem cumprimentava as pessoas, de tão mal-humorada que eu era. Logo que eu voltei do retiro, eu comecei a cumprimentar as pessoas. Às vezes a pessoa não estava nem me vendo, eu, oi, oi, oi. Aí eles perguntaram para minha mãe, que eu era jovem, eu tinha 14 anos, o que aconteceu com a Raquel? Ela ficou muito estranha. Então, inicialmente, eu me tornei uma pessoa diferente. O batismo no Espírito Santo me deu uma vontade de começar em mim, sabe, ser diferente. Eu que não acreditava que não existia ninguém bom, que ninguém podia fazer nada de bom para as pessoas, que todo mundo sempre estava querendo tirar vantagem das pessoas, eu comecei a acreditar que as pessoas podiam ser melhor, a começar em mim. E então esse batismo no Espírito Santo em mim aconteceu assim. Em você que tem que começar a pensar como é que mesmo, eu não oro em línguas, mas você foi batizado a partir da sua vida no Espírito. Você hoje deseja mais estar na presença de Deus. Você gosta de ir à missa, de visitar o Santíssimo Sacramento, de rezar o rosário. Você começa a olhar para você e você começa a ver que muita coisa começou a mudar em você. Então, você também não é batizado uma vez só. Não, lá naquele retiro eu recebi o batismo no Espírito Santo e ele é eterno. Não. O batismo no Espírito Santo é diário. Todos os dias você tem que pedir, toda hora, não é? Assim, eu tô precisando resolver um problema e eu não sei como. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito. Eu estou vivendo uma situação difícil, de humilhação. Batiza-me, no Senhor, no teu Espírito. Eu estou com meu filho passando uma dificuldade. Senhor, batiza-me. Porque ele está vivendo dificuldade, mas às vezes você, como pai, como mãe, sofre junto. Então, o batismo no Espírito Santo amplia a sua visão e te faz uma pessoa melhor. A maior graça é essa, que quando você é batizado, não é só você que muda, mas tudo que está em volta muda também. E mesmo porque nós temos que ter essa visão. Cada um de nós somos um indivíduo próprio. Nós não somos, por mais que possamos ser parecidos, ter características semelhantes, mas cada um de nós somos seres únicos. Nós temos necessidades únicas. Então, o Espírito Santo vai agir em mim de uma forma diferente que vai agir no Luiz, diferente que vai agir na Raquel, diferente que vai agir em você. Então, a partir desse momento que eu permito que o Espírito Santo age em mim, ele vai vir sobre a minha necessidade, sobre as minhas características e vai vir trabalhando tudo isso em mim. Então, não necessariamente eu fui batizada e já vou começar a orar em línguas. Não, isso é um processo. O que eu preciso melhorar primeiramente em mim hoje? Às vezes não é o dom de orar em línguas que eu preciso de imediato. Eu preciso de muito mais dentro do meu coração para que eu chegue nesse ponto de estar orando em línguas, verdadeiramente e sinceramente.
Luiz, eu tenho certeza que tem vários irmãos aí, não deixe, irmãos, de comentar, de colocar, mandar aí, né, a dúvida de vocês, as perguntas. Quando você foi batizado? Você sabe reconhecer quando você foi batizado? Qual foi essa característica? Coloque pra gente no chat aí, vamos partilhar com os irmãos. Olha, quando eu fui batizado, eu recebi tal fruto, tal bênção, né? Eu comecei a me sentir desta forma diferente. Conta pra gente, partilha, né? Que delícia é isso de partilhar. Você tá daí, mas também pode estar aqui, né? Participando do nosso programa. Então, comente aí. Mas eu sei que tem muitos ali que estão com essa dúvida agora, Luiz. Como eu posso identificar que eu fui batizado? Você pode dar algumas dicas aí de como eles podem identificar se eles foram ou não batizados? É aquilo que eu falei anteriormente. Perceber o fruto, né, do Espírito Santo dentro de você. Igual a Raquel estava falando, né, que não necessariamente eu preciso orar em línguas para identificar que eu fui batizado no Espírito Santo. Talvez eu não recebi o dom de línguas, mas eu recebi o dom da profecia. É a diversidade de dons, é a diversidade de carismas. Qual carisma brotou dentro do meu coração? Né? Eu entrei no retiro de uma forma e eu estou saindo diferente da forma que eu entrei. Eu entrei no grupo de oração de um jeito e estou saindo de outra maneira. É perceber os sinais da presença de Deus na sua vida a partir daquele momento. Seja da pregação, seja da oração. E eu conheço muitos relatos de pessoas que foram batizadas no Espírito Santo em casa, assistindo uma pregação, assistindo um programa de televisão na Canção Nova, e ali ela recebeu algo sobrenatural de Deus. Não necessariamente o dom de línguas, mas ela recebeu um fruto, né? Ela recebeu um fruto, algo que antes não existia na vida dela. E é interessante que muitas vezes falam, para eu ser batizado no Espírito Santo, eu tenho que levantar as mãos, eu tenho que ficar ajoelhado. O Espírito Santo, ele é imprevisível, não é? Então, assim, às vezes você em pé, só com o coração disposto, às vezes sentado, às vezes na sua cama deitado. Não importa, o Espírito Santo age do jeito que ele quer, da forma que ele quer. O mais importante é nós desejarmos, nós pedirmos. Porque se a gente for pensar, os discípulos de Jesus, se a gente pegar Pedro foi aquele discípulo que, se a gente for falar mais ou menos de Pedro, é aquele que via dando fora, né? Falava umas coisas que não cabia na hora, muito, muito rude, muito, às vezes, falava coisas que não precisava, muito temperamental, covarde também, né? Teve medo de falar que ele conhecia Jesus, negou Jesus 3 vezes. Mas depois que Pedro recebeu o batismo no Espírito Santo, ele se torna um outro homem. Então, a primeira coisa, ele que estava lá no cenáculo, recluso, com medo, já sai, começa a falar, começa a pregar. E, inicialmente, 3.000 pessoas já têm uma experiência de Deus a partir de um homem que, antes do batismo, era covarde, era medroso, era cheio de limitações humanas que faz parte da gente, mas quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo vai mudando tantas coisas em nós. Eu conheço pessoas que antes do batismo no Espírito Santo eram gagas, depois que recebeu o batismo no Espírito Santo, tornou-se pregador. Então, assim, o batismo no Espírito Santo transforma a nossa vida, mas ele transforma individualmente. Cada um recebe o batismo no Espírito Santo de uma forma, e o fruto é de outra forma. Mas o que você pode sempre saber, quando eu recebo o batismo no Espírito Santo, eu me torno uma pessoa melhor. Se você ainda consegue perceber muitas coisas que precisam mudar, você fala, realmente, eu preciso do batismo no Espírito Santo todo dia. Eu peço o batismo no Espírito Santo todo dia, porque todo dia eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu não sei quanto a vocês, irmãos, mas eu preciso demais, diariamente, desse batismo. E eu vou até dar o meu próprio testemunho, assim, de algo que aconteceu há uma semana atrás. Eu estava em um momento assim, muito conflitante, com esse momento de medo mesmo, né? Porque é o nosso humano. Tem momentos que a gente fica fraco, a gente deixa o humano, né, sobressair em nós. E, de repente, você começa a pedir, fala, meu Senhor, vem meu auxílio. E eu falei, opa,
já sei quem vai me ajudar nessa. O Espírito Santo. E fui clamando, e fui clamando. E foi assim, depois de um longo dia de dúvidas, incertezas e a cabeça cheia de coisas. E naquele momento à noite, nas minhas orações ali de joelho, eu falei, Espírito Santo, venha né, em meu favor, venha, batize-me, faça uma pessoa nova. E não é mágica, assim, tudo mudou. Não, mas é uma paz que começou a vir, sabe? É aquela serenidade, aquele amor de Deus, porque quando a gente está passando por esses momentos de conflitos, a gente esquece do amor de Deus para nós. Então, foi a partir desse momento que eu comecei a sentir aquela paz, aquele, né, amor. E, por consequência, toda aquela situação a qual eu estava vivendo, começou-se a vir as soluções. Por quê? Eu não conseguia enxergar. Então, quando você é batizado, neste momento eu posso dizer, o meu fruto foi a paz. Foi a paz, foi sentir esse amor do Senhor para mim. E é um processo, né, gente? Batismo no Espírito Santo é um processo. Todos os dias. A condição para que a gente possa receber é pedir. Pedir todos os dias. Clamar todos os dias. A todo momento, sem cessar. Porque nós passamos por lutas diárias, situações na nossa vida, que é só pela ação do Espírito Santo. Então eu não posso achar que só porque eu fiz um retiro de final de semana foi muito bom, eu recebi lá algo muito gostoso, muito bom, e parar ali. Não. A minha vida ela precisa ser uma constante, né, presença do Espírito Santo. Todos os dias, clamar sem medo. Nós estamos aí no período quaresmal, né? É um período que a igreja nos convida à conversão, a refletir a nossa vida. Precisamos pedir o Espírito Santo. Né? Tem coisas dentro de nós que a gente não conhece. Eu não me conheço totalmente, mas o Espírito Santo revela. O Espírito Santo incomoda. A partir do momento que eu dou livre acesso para o Espírito Santo, ele começa a mostrar o que eu preciso mudar na minha vida. E quando a gente clama, né? Vem Espírito Santo, faça uma pessoa nova, uma mulher nova, um homem novo. Tanto de coisa que começa a nos ser revelado e a gente fala, meu Deus, não é possível. Não é possível que isso estava em mim. Sim, estava. Mas quando você pede isso com sinceridade, né? Com muita fé, com muito clamor, ele vem em nosso auxílio e vem fazendo o novo. E às vezes, para se fazer o novo, Deus permite que aqueles caquinhos que estão ali, ó, às vezes é aquela louça que está ali no cantinho, que já foi arranhada, já tem uma trincadinha. Às vezes ele permita que ele termine, essa louça termine de se quebrar para ele vir reconstruir. Então, essa mudança, né, a mudança nos dói. Sim, nos dói, mas se olharmos com esse olhar de Deus para toda essa mudança, todas essas coisas novas, vem a alegria, vem a paz. Não é assim? E o batismo no Espírito Santo foi no finalzinho de janeiro, que foi o dia do batismo de Jesus. E eu, participando da missa, o padre falou assim, quando nós somos batizados, recebemos 14 graças. E aí ele foi falando das 14 graças, né, que são os 7 dons infusos do Espírito Santo, as 3 virtudes teologais, as 4 virtudes cardeais. E eu comecei a pensar sobre essas graças santificantes que nós recebemos e, às vezes, nós nem pensamos que temos. E nisso eu comecei a orar ao Senhor sobre os dons infusos do Espírito que estão em mim e se eu estava utilizando ou não. E aí eu até vou aproveitar essa deixa de falar sobre a nossa leitura orante, que na leitura orante eu tenho refletido a cada leitura orante um dom do Espírito Santo. E eu oro com as pessoas e oro comigo também. E aí eu comecei a pensar quantos dons do Espírito Santo que eu tenho, mas que eu não utilizo. Então, os dons são como ferramentas que nós temos, graças que Deus nos deu e muitas vezes nós não utilizamos. Então, é muito importante quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo que a gente vai revivendo, revigorando em nós essas graças santificantes que estão em nós. Se a gente for pensar, então, dentro, né, a fé, a esperança, a caridade, o amor que é esses dentro das virtudes, que é maior
São Paulo diz que tudo vai passar, mas o amor é que vai permanecer. E aí eu vou pensando sobre os dons do Espírito Santo que está em mim, né? Como está a ciência, a sabedoria, o dom de conselho, o dom de piedade, o dom de fortaleza, o dom do temor de Deus, o dom do entendimento. Esses dons estão em mim, mas eu estou utilizando? Essa graça santificante está em mim. E muitas vezes está me faltando temperança, está me faltando mesmo piedade, que é esse amor ao próximo. Tantas coisas que estão em mim que eu preciso colocar em prática. Já pensou? Você está com a mão cheia de graças e essas graças estão adormecidas. Através do batismo no Espírito Santo, você começa a utilizar essas ferramentas. Além desses dons que estão em nós, que são os dons infusos, existem os dons efusos também, que são os dons para a comunidade, não é? Que é para a gente servir, que também nós vamos ter um programa para falar sobre isso, se o Luiz quiser dar só uma pincelada assim, para a gente começar a desejar. Meu Deus, esse batismo no Espírito Santo é graça demais. Eu só queria complementar o seguinte, às vezes a gente fica com medo, né? Medo de exercer o dom, medo de colocar a serviço da comunidade, mas o quanto a igreja precisa. A igreja, né, nos últimos tempos, então, tem necessitado de pessoas, homens e mulheres corajosos, que assumem isso na sua vida, de se colocar a serviço da igreja. Ah, mas eu não sei falar direito, eu não sei pregar direito, eu não sei fazer isso direito. Mas a partir do momento que você se abre, né, Deus ele vai fazendo. Eu era uma pessoa extremamente tímida, eu não falava no grupo de jovens. De tantos meninos me motivarem a partilhar, que no grupo de jovens tinha aquele momento de partilha da palavra, em 2006 eu recebi o chamado do Ministério de Pregação. Olha para você ver, agora eu falo pelos cotovelos. Mas assim, é se abrir ao dom, é se abrir ao talento. Infelizmente, muitas pessoas recebem o batismo no Espírito Santo, mas guarda, né, engaveta ali e não se coloca a serviço. Mas é necessário, né, se colocar a serviço da igreja. É necessário. Muito, né, nos é dado, muito nos será cobrado. E não será, né, o nosso batismo, como dissemos antes, ele é para nós inicialmente. E vai refletir. A Raquel disse muito bem aqui, ó. Como eu posso mudar? Eu não posso mudar o mundo. Eu não tenho esse poder de conseguir mudar o mundo. Mas eu posso mudar o mundo ao qual eu vivo, com as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que cruzam comigo no dia a dia. Isso nós podemos fazer diferença. Então, irmão, não deixe de clamar esse batismo do Espírito Santo diariamente na vida de vocês. E o nosso programa está chegando ao fim. Ai, meu Deus. Né, gostaríamos de ficar aqui a noite inteira falando, explicando, mas tudo que começa deve terminar. Mas para terminarmos muito bem essa noite, né, nós queremos clamar esse batismo no Espírito Santo. Então nós vamos estar clamando daqui, vocês clamem daí também. Eu tenho certeza que não há essa barreira, né, dessas redes sociais. O Espírito Santo que está agindo aqui também está agindo aí em vocês. Então eu convido a vocês nesse momento a se colocarem em oração para que nós possamos juntos clamar esse batismo no Espírito Santo. E partilhem conosco as suas experiências com o batismo no Espírito Santo, a partir desse programa, a partir de uma experiência que você fez. Conte para nós que a gente quer saber. Dê o seu testemunho também para que a gente possa interagir. Deixe as suas perguntas para que a gente possa retornar e respondê-las. Amém? Amém. Amém. Então vamos clamar. E nesse momento nós vamos lembrar a importância para a gente pedir o batismo no Espírito Santo. Eu preciso desejar, eu preciso pedir e eu preciso ter esse coração aberto, desejoso de receber o batismo no Espírito Santo. Por isso, e Jesus é o nosso batizador. Por isso nós pedimos sempre ao nome de Jesus. Jesus, hoje nós nos colocamos diante da Tua presença, clamando o Teu Espírito Santo. Pois o Teu Espírito Santo é aquele que nos dá força. O Espírito Santo é aquele que nos faz novos. O Espírito Santo é aquele que renova em nós o desejo de ser pessoas melhores. Por isso, Jesus, nós pedimos, derrama sobre nós, através da Tua graça santificante, o batismo no Espírito Santo. Batiza-nos, Senhor Jesus, no Teu Espírito Santo. Renova em nós, Senhor, essa força que só o Senhor pode nos dar. No início do programa, o Senhor dizia que o Senhor daria para nós um espírito de ousadia.
Por isso, em nome de Jesus, eu clamo o Teu Espírito Santo sobre a vida de todos aqueles que se encontram aqui nesse estúdio, mas todos aqueles que nos ouvem agora, todos aqueles que nos assistem agora, todos aqueles que estão sintonizados conosco, independente de tempo, de horário, porque o batismo no Espírito Santo, ele é atemporal. Por isso, Senhor Jesus, derrama sobre nós essa força do Teu Espírito Santo. Batiza-nos, Senhor, no Teu Espírito e deixa-nos, Senhor Jesus, sentir na Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, o Teu amor, o Teu fervor, a alegria de estar na Tua presença. Derrama sobre nós essa força que sobre nós vai fazer-nos pessoas melhores, diferentes, cheias do Teu amor, Jesus. Porque quando recebemos o batismo no Espírito Santo, nos tornamos pessoas que amam mais, pessoas que perdoam mais, pessoas que têm mais desejo de estar na Tua presença. Xandara Maria Lerere, 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 Xandara Maria Lerere. E enquanto nós oramos, o Senhor já vai batizando muitas pessoas, e até pessoas mesmo que tinham dúvidas se foram batizadas ou não, porque o Espírito Santo, ele não tem tempo, o Espírito Santo não tem espaço, o Espírito Santo, ele é atemporal, o Espírito Santo, ele age onde quer, da forma que quer, da maneira que quer. O Espírito Santo visita muitas pessoas que agora estavam tristes, sem força, e o Espírito Santo é essa promessa de Jesus. O Espírito Santo nos dá força para nós sermos testemunhas de Jesus. Não só aqui em Venda Nova, onde nós estamos, mas na minha casa, na minha família, no meu trabalho. O Espírito Santo, ele me dá força para eu testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu trabalho, de todo o meu ser. Por isso que eu clamo para que nós possamos tomar posse desse batismo no Espírito Santo. Muito obrigada, Jesus. Posse, Senhor, Amém, desse Jesus. fluir do Espírito Santo em nossas vidas, desse agir de Deus em nossas vidas. Amém, A partir de hoje, a partir de agora, nós somos pessoas novas, batizadas, renovadas pelo Teu Espírito Santo. E nós te pedimos, Senhor, manifesta os Teus sinais nos nossos dias, nos nossos próximos dias, que nós possamos perceber e manifestar esses dons e esses carismas do Espírito em nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa noite, pela presença desses irmãos e irmãs que se fizeram aqui, Senhor. Presente do outro lado da tela, que também se colocaram em oração neste momento, Senhor. Muito obrigada, Pai, por vir e fazer-nos homens e mulheres novas para a Tua obra, Senhor. Para que possamos sempre sentir essa paz, esse amor, essa alegria que vem de Ti. Boa noite, meu irmão e minha irmã. Fiquem com essa paz, com esse amor. Fiquem na presença do Espírito Santo. Amém. Incendeia minha alma, Senhor.